Bom dia, meu nome é Guilherme, sou servidor público, né? Já estou meio cansado de repetir isso. Enfim, o meu material aqui, o meu projeto, trata-se de uma revisão dos meus estudos, né? Eu, apesar de ser servidor público, busco alguns cargos melhores, que devem acontecer aí em médio prazo, creio eu, pelas minhas estimativas, e eu aproveitei para deixar livre, né, para quem quiser assistir, os meus estudos. Na verdade, eu não estudo exatamente assim, mas eu resolvi, né, usar essa ferramenta de gravação para depois eu mesmo poder me assistir, corrigir erros. E, enfim, nós estamos tratando de princípios, né, do direito administrativo, mais voltados para a administração pública, certo? Que eu considero uma parte muito importante para quem quer compreender o direito administrativo. Tudo relativo ao direito administrativo parte disso, né? E parte principalmente dos princípios. Nós fizemos um vídeo de esclarecimento na última transmissão, e hoje eu estou usando aqui um material, e eu tenho que dar créditos a isso, do professor Antônio Daudi, que é o professor de Estratégia em Concurso. Não se trata de copiar o material dele, nem de plagiar, mas eu peguei partes aqui que eu achei interessante para grifar, para em um próximo vídeo, aí sim eu vou pegar a Constituição, no artigo 37, que começa a tratar disso, né? Eu não estou seguindo a Constituição numa ordem numérica dos artigos, né? Eu estou fazendo alguns saltos, porque eu prefiro priorizar certos assuntos. Eu não sei quando o concurso do MPRJ, né? Esse projeto trata disso, e um auxílio também para o MPU nas matérias, nas disciplinas que forem coincidentes, e nos tópicos também que forem coincidentes. Por isso que eu botei lá na descrição MPRJ, MPU. E então, eu estou usando aqui o material de um professor consagrado, que é um cara muito bom, né? E ele faz muitas citações, né? E ele próprio tem que dar crédito às citações que ele faz. Então, são citações públicas de decisões de tribunais superiores, argumentos de doutrinadores, né, usando a doutrina, e eu vou pegar um pouquinho desse material e vou utilizar por uma questão de organização. Para quando eu for abordar ipsis literis a Constituição, que eu pretendo fazer isso, eu gosto de fazer isso, porque é uma leitura de lei seca, isso ajuda muito, e quem começa a estudar para concurso público vai percebendo cada vez mais que a leitura da lei seca é fundamental. Sendo assim, eu vou dar seguimento ao assunto princípios. Nesse vídeo, eu pretendo tratar apenas dos dois princípios iniciais que regem a administração pública, direta, indireta, fundacional, né, conforme consta lá no caput do artigo 37, e vou lançar mão desse material, porque eu considero ele muito bom e recomendo. Você pode tanto comprar esse material isolado, e, de preferência, se você puder, compre o pacote, seja do Direção, do Estratégia. Eu já falei isso 1000 vezes, mas como nem todo mundo assiste todos os meus vídeos, aliás, a audiência ainda é muito pouca, é normal, o canal está começando, eu sempre faço essas recomendações, tá? Não existe o curso ideal, na minha opinião. O que existe são vários cursos bons, e aí você vai pesquisar e vai ver o que mais se adequa ao seu estilo de estudo, né? A maneira como você gosta, você prefere mais videoaulas, né? Coisa que eu não recomendo muito, por exemplo, videoaula toma muito tempo, e o que eu estou gravando aqui não é uma videoaula, em primeiro lugar, porque eu não me vendo, não sou professor, muito menos de direito, eu sou um cara que estou estudando, já logrei a aprovação em alguns concursos públicos, pude até escolher, dentre os quais o que me foi mais conveniente, e nós vamos voltar a falar de normas. De cara, vou fazer um disclaimer, porque no último vídeo, em vários momentos, eu falei normas ao invés de regras. A questão é a seguinte: nós temos normas como um gênero, tá? E nós temos regras, de um lado, que estão amparadas pela tese do tudo ou nada, e, por outro lado, os princípios, né?
Então, outra espécie do gênero normas que estão sujeitos à regra do mais ou menos, porque deve existir ponderação em relação aos princípios, né? Lembrando que eu também já falei no último vídeo que atualmente, tá, pela doutrina e já pelas decisões de tribunais superiores, os princípios têm força cogente, ou seja, eles funcionam como se lei fossem, embora não tenham que passar pelo processo legislativo, como são baseados em decisões, na experiência, na praxis administrativa e jurídica, em termos gerais, eles acabam adquirindo uma força jurídica de lei, embora não o sejam. Tá? Então, eu tenho aqui algumas considerações importantes, certo? Tem uma lição aqui do Marcelo Alexandrino, tá? Ele tem um livro muito bom, eu comprei esse livro, infelizmente já tem um tempo que eu comprei, então ele já está meio desatualizado. Eu nem estou com ele aqui, eu tenho que voltar ao Rio de Janeiro para buscar minha literatura toda. Não é muito grande, relativa a concursos públicos, mas tem bastante coisa interessante que eu ainda posso usar nesse projeto. Tá? Veja bem, esse é um canal dividido em projetos. Eu faço gestão de projetos, que é uma coisa muito importante para quem vai fazer prova relativa à administração. No MPU vai cair a administração pública, provavelmente não esse assunto, mas vale aí essa ressalva, certo? Então, uma regra jurídica consoante Marcelo Alexandrino, em geral, é formada por um conjunto de hipótese e consequência da ocorrência daquela hipótese. Ou seja, existe uma hipótese prevista em lei, né, daquela regra jurídica, daquele dispositivo de lei, por exemplo, e ele está sujeito a uma consequência lógica caso aquela hipótese ocorra. Né? Então, temos lá no Código Penal crime de estupro. Temos lá a parte que caracteriza o que é um crime de estupro e a pena, certo? Se alguém incorrer, né, houver a ocorrência da hipótese de alguém praticar o crime de estupro, isso vale para qualquer crime, para qualquer dispositivo legal, aí sim a lei se impõe concretamente, né, para punir, né, processar primeiramente, investigar e processar, né, seguindo o devido processo legal, ela se impõe concretamente a consequência. Por exemplo, né, tem um exemplo aqui, que é dele mesmo, do Marcelo Alexandrino, ao completar determinada idade, isso é uma hipótese, o servidor público será compulsoriamente aposentado, é uma consequência. Se esse fato acontece no mundo real, que hoje são 75 anos, ou seja, o servidor público completou 75 anos, ocorreu a hipótese prática, né, fática, aconteceu. Então, a lei se impõe àquela hipótese. Ele passa a ter que cumprir o que está prescrito na lei, que é ser aposentado compulsoriamente. Ele não pode ficar prestando serviço à administração pública, por exemplo, ao judiciário, ao legislativo, qualquer dos poderes, após completar 75 anos. Ele fez 76 e acabou. Ele é obrigado, por lei, certo, a ser compulsoriamente aposentado. Outra lição aqui do ministro Luiz Roberto Barroso, né, do STF, relativa a princípios, ou melhor, a regras, ele afirma, né, as regras são normalmente relatos objetivos, descritivos de determinadas condutas e aplicáveis a um conjunto delimitado de situações, certo? E eu acho que isso se explica por si só. Ocorrendo a hipótese prevista no relato, no que está descrito lá no dispositivo, a regra deve incidir, é o tudo ou nada. Aconteceu, tudo. Vai ter que ser aplicada, o dispositivo legal vai ter que ser posto em prática, né? A regra deve incidir pelo mecanismo tradicional da subsunção, certo? Ou subsunção, né? Que ao ocorrer o fato, esse fato está submetido à lei. Então, se ele se enquadrou nos fatos na previsão abstrata, que era a previsão inicial da lei, ele produz-se
ele conclui-se, e aí passa a estar sujeito ao devido processo legal e às consequências jurídicas daquele ato que estava descrito em lei. Certo? Por outro lado, né, segundo o próprio Barroso, o princípio, né, é uma norma jurídica que apresenta alto grau de indeterminação e generalidade. É difícil definir o princípio e delimitar o princípio. Seu conteúdo é muito mais amplo e menos definido do que o da regra. Daí a grande diferença entre esses dois gêneros de normas, né? Essas duas espécies do gênero norma, princípios e regras, certo? Também na visão do ministro Luiz Roberto Barroso, os princípios contêm relatos com maior grau de abstração, não especificam a conduta a ser seguida e se aplicam a um conjunto amplo, por vezes indeterminado de situações, ou seja, o princípio da legalidade ele vai abranger um leque tão grande de possibilidades onde ele será aplicado, que é impossível prever, é impossível prescrever, diferente das regras, que são normas prescritivas, né? Que detalham o direito e submetem o cidadão ou o administrador, ou seja lá quem for, a empresa, às suas regras, né? Então, a aplicação dos princípios ela deve ocorrer mediante ponderação, né? O intérprete, né? O operador, né? Um desembargador, um juiz ou alguma autoridade, ele vai ter que aferir o peso de cada princípio para desempenhar, na hipótese, mediante concessões recíprocas. Ou seja, você tem lá um choque entre o princípio da legalidade e o princípio da moralidade. Por exemplo, não é ilegal que se eu me elejo prefeito, que eu nomeie o meu filho, um irmão meu, para ser meu secretário em qualquer pasta. A lei não proíbe isso, ao contrário, a lei até permite. Porém, se esse meu parente, né, ou cônjuge, ou alguém ligado diretamente a mim, não possuir o conhecimento técnico, por exemplo, eu sou prefeito e eu nomeio o meu primo não, vamos botar alguém mais próximo, o meu irmão para ser secretário da Fazenda. E ele não tem nenhum conhecimento, ele nunca estudou economia, ele não tem noção de administração pública, ele é médico e nunca lidou com a área do direito. Então, está havendo um choque aí entre legalidade, eu posso nomear o meu irmão, mas ele não tem conhecimento nenhum. Então, eu estou não só usando a legalidade e fazendo ela entrar em choque com a moralidade, porque eu estou sendo imoral ao nomear alguém que não está preparado para aquela função, como eu estou sendo pessoal. Então, eu estou descumprindo dois princípios. E aí, baseado nesse contexto, o que vai acontecer é o quê? As autoridades, quando forem provocadas, provavelmente vão me forçar a exonerar essa pessoa, esse ligado a mim, esse parente, porque, apesar dele poder, por lei, por legalidade, ele cumprir os requisitos, no caso do princípio da moralidade e do princípio da impessoalidade, ele não está de acordo. O ato de nomeação da minha parte não está de acordo. Então, houve choque entre princípios e houve uma ponderação. É disso que se trata. Por isso que é bem complexo o estudo dos princípios. E como eu vinha falando, né, no direito administrativo, o estudo inicial, quando a gente fala de princípios, é a parte mais abstrata, depois ele vai ficando bem mais simples, diferente do que muita gente pensa, né? Então, nesse caso, os princípios devem ser obrigatoriamente observados, ou seja, eles vão funcionar como lei. Eles vão determinar, por exemplo, que eu exonere, né, baseado em ato de uma autoridade superior, uma ordem, né, um ato ordinatório, que eu exonere o meu parente que eu coloquei lá e que não está preparado. Ele poderia legalmente ser nomeado, mas, baseado em outros princípios da administração pública, ele não está pronto para executar aquele cargo. Então, ele vai trazer um prejuízo à administração pública, certo? Seguindo, né, a gente já falou que os princípios são cogentes, né, ou seja, eles coagem o administrador público a cumpri-los, a segui-los, né, à risca, fazendo as devidas ponderações. Nós temos, por exemplo, um exemplo muito importante e que vai cair na prova do MP
RJ e vai cair na prova do MPU, vou até grifar aqui, trata-se da Lei de Improbidade Administrativa, né? A Lei 8429, que é essa lei a que me refiro, né? Ela trata da violação dolosa a princípios da administração pública e constitui ato de improbidade administrativa. Então, quando você for estudar a LIA, Lei de Improbidade Administrativa, você vai ver que um dos dispositivos que configuram improbidade administrativa é justamente o descumprimento dos princípios da administração pública. Daí você vê a importância dos princípios. Eu vou ler aqui rapidamente o dispositivo, tá? Que está lá no artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa, ou seja, o cara fez por intenção, que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade, de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Aí segue lá uma lista que nós só vamos ver quando estudarmos a Lei 8429 propriamente dita. Então, veja que tudo que eu falei antes está resumido no artigo 11 da Lei 8429, certo? Outra coisa importante para se falar dos princípios, né? Eu estou pegando aqui do material e fazendo a minha interpretação, nenhum dos princípios deve ser visto como um valor absoluto, né? Nesta ponderação, na ponderação entre princípios, não há hierarquia material entre os princípios. Ou seja, o princípio da legalidade não é superior hierarquicamente ao princípio da eficiência, né? Eu estou tentando me ater aos princípios do artigo 37 lá da administração pública, né? Os valores informados para cada princípio, a priori, são igualmente importantes, devendo ser ponderados à luz do caso concreto, certo? Então, de repente, pode haver um choque entre o princípio da eficiência e o princípio da legalidade. Por exemplo, um agente está incumbido de uma determinada função na administração pública e ele cumpriu todos os requisitos legais, não cometeu nenhuma ilegalidade. Porém, ele não foi eficiente ao praticar aquelas funções que lhe foram atribuídas. Então, há um choque, por exemplo, entre legalidade e eficiência. Como ele não foi eficiente, como ele não zelou pela relação custo-benefício, ele gastou tempo e pessoal, material humano demais para cumprir uma determinada tarefa, embora ele tenha cumprido todos os requisitos legais, ele não foi eficiente. Então, ele está sujeito a uma advertência ou a uma sanção até mais grave, porque essa ineficiência pode ter causado prejuízos sérios, como prejuízo ao erário, né, da administração pública pelo excesso de gastos de que ele lançou mão para atingir um determinado objetivo, certo? Então, percebam que as situações, né, a ponderação resultou em uma valoração do princípio, por exemplo, da eficiência em detrimento do princípio da legalidade. E moralidade, ele pode ter sido moralmente correto, pode ter sido impessoal, mas ele feriu um outro princípio. Nesse caso concreto, esse princípio da eficiência passou a ter, na ponderação, maior valor, né? Sendo que ponderar é isso, é valorar as coisas, né? E, enfim. Então, nós temos aqui no texto, não há hierarquia ou prevalência absoluta de um princípio sobre outro, já falamos disso. E nós temos aqui também uma classificação que é muito importante, não uma classificação, mas uma explanação, que trata, né, uma determinação de que nós temos princípios expressos, como o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e temos uma série de princípios que não estão expressos nem constitucionalmente, muitas vezes nem em leis esparsas do direito administrativo. Alguns não estão na Constituição, mas estão nessas leis. Outros sequer estão em lei alguma, mas eles passam a ganhar relevância e serem considerados, mesmo não estando expressos. Um exemplo clássico é o princípio da segurança jurídica. Ele está em diversas leis do direito administrativo, porém, na Constituição ele não está expresso, ele está implícito, né? A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, né? A coisa julgada, e me esqueci agora o terceiro elemento. Enfim, eu não estou com a lei aqui em mãos, mas é importante que você leia isso, né?
o ato julgado, o direito adquirido e a coisa julgada. Enfim, come bola mais uma vez aí, mas como eu estou estudando também, vocês vão me perdoar. E, então, temos aqui também vários princípios da Constituição Federal foram posteriormente explicitados nos diplomas infralegais, como é o caso do princípio da segurança jurídica, que eu acabei de falar, né? Então, na verdade, a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Lembrei, é isso, certo? Ele não está, ele está na Constituição dessa maneira. Porém, na Constituição não tem lá princípio da segurança jurídica, mas os doutrinadores, né, os operadores do direito, os membros de tribunais, foram percebendo, né, que aquilo se tratava de um princípio, que tinha força cogente de princípio que deveria ser seguido como norma, como se norma fosse, como se regra fosse, melhor, né? A norma é o gênero. Foi esse equívoco que eu cometi no último vídeo. E aí a gente passa a tratar dos princípios expressos. Falamos dele no último vídeo, mas vamos aprofundar um pouco mais, né? O artigo 37 da Constituição, que cuida da administração pública, ele diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que são os entes federativos, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, o famoso mnemônico LIMP, né? E a administração direta e indireta, eu vou falar mais sobre isso quando eu pegar a Constituição, a lei seca, né? Ou uma aula específica sobre direito administrativo. Mas, basicamente, a administração direta se resume, se pegar em nível federal, a Presidência da República, que é o órgão principal, falando de executivo, né? E aí todos os seus ministérios e secretarias. Tudo isso é administração direta. E a administração indireta, ela vai sempre tratar de assuntos específicos, né? Ela pode atuar na atividade econômica, né? Que não seja de exclusividade do Estado, ela pode tratar da prestação de serviços públicos, ela pode tratar de outras funções, como, por exemplo, eu já falei, o INSS é uma autarquia. A autarquia é um ente da administração indireta, ele atua indiretamente e ele não está subordinado à administração direta. O que ele tem é um caráter de vinculação, ele tem que seguir leis, princípios, mas não existe ingerência, por exemplo, do presidente da República sobre o INSS. Outro exemplo muito comum é uma empresa pública, uma empresa estatal, que atua em regime de livre concorrência, como é a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, e o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Eles não estão subordinados hierarquicamente, embora sejam federais, a nenhum ministério, ao presidente da República, a nenhuma autoridade do Executivo. Porém, eles são obrigados a cumprir esses mesmos princípios, por serem órgãos da administração indireta. E por aí vai, teríamos N exemplos. Ao longo de nossas transmissões, nós vamos falar de outros exemplos, né? Quando entrarmos com mais profundidade no direito constitucional e com mais profundidade no direito administrativo. Seguindo, né? A gente ressalta aqui, né, que a partir do artigo 37, notem como é grande o campo de incidência dos princípios, pois eles devem ser observados pela administração direta e indireta, das quais eu acabei de falar, todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, incluindo o Ministério Público, não está na lei, mas inclui Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário já está, tá? E outras funções essenciais à justiça. A advocacia pública, por exemplo, ela está sujeita a cumprir esses princípios, né? Então, o procurador, né, de um determinado município, ele tem que se subordinar a esses princípios, né? E todas as esferas de governo, que são federal, estadual, municipal e distrital. Com isso, a gente já vai entendendo como funciona a máquina pública, certo? Isso foi uma introdução geral, e eu vou interromper aqui para, em seguida,
tentar abordar pelo menos 3 dos 5 princípios de que trata o artigo 37. E aí a coisa vai começando a ficar cada vez mais clara, tá? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá em cerca de 25 minutos. Vou lançar e vou, na sequência, fazer outro. Bom dia a todos.